Fala galera, beleza? Professor Bruno Migon aqui. Vamos para a aula número 5 do nono ano, primeiro bimestre, casos de semelhança de triângulos. Lembrando que na aula passada a gente dividiu o assunto semelhança de polígonos em duas aulinhas, né? Para não ficar muito extenso. Ficou a aula 3 e a aula 4 sobre o mesmo assunto. Tranquilo? Provavelmente vamos fazer a mesma coisa aqui com esse assunto, casos de semelhança de triângulos. Tá? Para não ficar uma aula muito extensa, a gente vai dividir em dois pedaços. Vamos ver. Vamos lá. Caso de semelhança de triângulos. Você sabia? Basta conhecer algumas medidas entre dois ou mais triângulos para determinar se eles são semelhantes. Então, lembrando, semelhança de triângulo é o seguinte: nada mais é do que um triângulo proporcional ao outro, né? Sendo que um é uma redução e o outro é uma ampliação. Tá? Então, o primeiro caso aí. Vamos estudar aqui. Primeiro caso. Caso ângulo-ângulo. Tá? Então, o que ele afirma ali? Se dois ângulos dos triângulos são respectivamente congruentes, podemos afirmar que esses triângulos são semelhantes. Tá? Antes de mais nada, vamos dar uma relembrada aqui no que está falando desse lembrete aqui. Ó. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Sempre, tá bom? Vou colocar um desenho de um triângulo aqui, de outro triângulo aqui no meu rascunho. E vamos estudar o que está falando esse primeiro caso. Esse primeiro caso está dizendo o seguinte, ó, o ângulo de vértice B é congruente ao ângulo de vértice E. Então, ó, esse ângulo do vértice B aqui, ó, do triângulo maior, que está de vermelho, ele é congruente ao ângulo do vértice E. O ângulo de vértice C é congruente com o ângulo de vértice F. Logo, o ângulo de vértice A é congruente com o ângulo de vértice D. Vamos lá. Vamos pintar aqui também. O ângulo do vértice C é congruente com o ângulo do vértice F. Aí ele afirma o seguinte, que o ângulo do vértice A, perdão aqui, agora foi. O ângulo do vértice A vai ser congruente com o ângulo do vértice D. Por que ele afirma isso? Primeiro ele chega e afirma que o ângulo do B vai ser igual ao ângulo do E, e depois afirma que o ângulo do C vai ser igual ao ângulo do F, beleza. E por que ele chega à conclusão que o A vai ser igual ao ângulo D também? Né? Porque, gente, olha só, digamos que eu tivesse um triângulo aqui, ó. Aqui é 30 graus, aqui é 40 graus. 40 não, 50. Vou botar aqui 50. 50 graus. Esse ângulo aqui vai ser 100 graus, tá certo? 100 graus. Por quê, gente? Porque 30 mais 50 mais 100, 30 mais 50 mais 100, dá o quê? 180. Tá certo? Isso aí é o teorema dos ângulos, da soma dos ângulos internos do triângulo. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá 180. Então, se ele chega e afirma que esse ângulo aqui, ó, vai ser de 30, e esse aqui vai ser de 80, perdão, esse aqui vai ser de 50, né? Num exemplo, o que vai acontecer? Pô, com certeza esse camarada aqui tem que ser 100. Tá certo? O triângulo não ficou muito bonitinho aí não, fiz à mão, tá parecendo que os três ângulos são agudos, mas a ideia é a seguinte, a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, é isso que você tem que saber. Então, se eu chego e afirmo que o triângulo tem dois ângulos congruentes a outro, consequentemente, o ângulo que está sobrando tem que ser congruente ao ângulo que está sobrando do outro triângulo. É isso que você tem que entender. Tá beleza? Aí, o que acontece? Se eles são semelhantes, o que vai acontecer? Eu tenho essa seguinte relação. Ó. O lado AB é correspondente ao lado DE, assim como o lado BC vai ser correspondente ao lado EF, assim como o lado AC vai corresponder ao lado DF. Por que isso? Porque isso aqui é a consequência da semelhança. Os lados são proporcionais, tá certo? Se o triângulo ele possui os ângulos correspondentes congruentes, né? Dois ângulos congruentes,
dois triângulos, então eles são semelhantes. Aí eu tenho essa situação aqui. E isso é igual a uma razão de semelhança aqui. Vou chamar de R. Tranquilo? Vamos seguir. Segundo caso. Segundo caso é o caso lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Aí veja os triângulos. Tá aí o triângulo ABC e o triângulo DEF. Se em dois triângulos, dois lados são respectivamente proporcionais e se os ângulos formados por esses lados forem congruentes, podemos afirmar que esses triângulos são semelhantes. Então, o que eu tenho aí? Para você decorar esse caso, é bem tranquilo. Imagina o seguinte, um ângulo entre dois lados. Se esse um ângulo for congruente e esses dois lados forem proporcionais ao do outro triângulo, então esses triângulos são semelhantes. O que eu quero dizer com isso? Ó? Tem esse lado aqui, ó, AB. Ele tem que ser proporcional ao lado DE. E tem que acontecer ao mesmo tempo. O lado BC tem que ser proporcional ao lado EF. E além disso, esse ângulo Bzinho aqui, ó, ele tem que ser congruente ao ângulo Ezinho aqui. Tá certo? Então é um ângulo entre dois lados. Tá bom? Aí o que vai acontecer? A consequência disso é que o triângulo vai ser semelhante, ou seja, os lados vão formar uma proporção. Os lados vão formar uma proporção, né? Esses lados serão proporcionais. Então aqui, ó, os lados correspondentes, né, são proporcionais. AB está para DE, assim como, ó, AB está para DE, assim como BC está para EF, assim como, vou completar aqui também, hein? AC está para DF. E isso vai me dar um número, que é uma razão de semelhança. É uma razão de semelhança, tá? Então ali, ó, o ângulo de vértice B é congruente com o ângulo de vértice A. Consequentemente, o ângulo de vértice B, aqui justamente o caso, né? Ele está só citando. Esse ângulo é congruente a esse. Tranquilo? Vamos para o outro caso. Terceiro caso, lado, lado, lado. Nos triângulos a seguir, seus lados são proporcionais numa razão AB, A sobre B, onde B é um número maior que zero. Eu tenho que fazer um adendozinho aí, só uma constatação. Esse número aqui é uma razão, né, de semelhança. Essa razão de semelhança tem que ser um número positivo. Tá? Por quê? Porque eu vou multiplicar ele pela medida de um lado e ele vai me dar o quê? Um número, que é uma medida de um lado também. Esse número tem que ser sempre positivo, não tem lado com medida negativa, né? Então, para isso, o A também tem que ser um número positivo, tá? Não pode ser um núnúmero negativo, porque digamos se o A fosse menos 5 ali e o B fosse 2, seria menos 5 meios a razão de semelhança? Então não pode. Então essa restrição também é válida, tá? Tanto A quanto B tem que ser números positivos, tá bom? Então, ó, nos triângulos a seguir, seus lados são proporcionais numa razão A sobre B, é uma razão genérica aí. Então, o que acontece? A gente tem triângulos semelhantes. Então, ali, ó, se dois triângulos tiverem os três lados respectivamente proporcionais, podemos afirmar que eles são semelhantes. Vou te dar um exemplo aqui. Um triângulo aqui, ó, de lados 3, 4 e 5. Tá? E um triângulo aqui seis, 8 e 10. Será que eles são proporcionais? Será que esse caso de semelhança lado a lado? É sim, por quê? Se eu pegar e multiplicar cada uma das medidas desse lado aqui, ó, desse triângulo por 2, eu vou gerar o próximo triângulo, ó, que 4 vezes 2 vai dar 8, 3 vezes 2 vai dar 6 e 5 vezes 2 vai dar 10.
Na verdade, a minha razãozinha de semelhança aqui está sendo 2, tá certo? Então, se esses triângulos possuem uma razão de semelhança entre seus lados, é sinal que eles são semelhantes. Então, aqui teria o quê? O lado AB, vou colocar aqui, ó, A, B, C, D, E, F. Agora, olha só, AB vai estar para DE, assim como AC vai estar para AC, vai estar para DF, assim como BC vai estar para EF. Vou fazer as contas aqui à parte, tá? Ó, o AB é 4 e o DE? O DE é 8. Isso aqui dá quanto? 1 meio. O AC é 5. E o DF é 10. 10 sobre 5, 1 meio. E agora, finalizando, quem é BC? BC é 3. E EF? EF é 6. Simplificando isso, vai dar 1 meio também. Então, isso tudo aqui é igual a 1 meio, que é uma razãozinha de semelhança. Tá bom? Consequentemente, os triângulos que eu fiz aqui como exemplo são semelhantes. Tranquilo? Vamos prosseguir. Observe os pares de triângulos a seguir e determine o caso de semelhança que podemos utilizar para justificar a semelhança entre eles. Então, naquele mesmo esquema, dá uma pausa aí, faz sozinho. Foi? Vou prosseguir então. Então, observa assim, ó, observa aí na letra A. Observa o seguinte, ó, esse ângulo aqui está marcado, é de 90 graus. Né? Aqui também é de 90 graus. Pela corzinha, gente, pela corzinha aí, esse ângulo aqui, o C, eu vou pintar de verde. Ele é igualzinho a esse aqui também, eles são congruentes, né? Então eu tenho o quê? Um caso de semelhança, não tenho? É aquele primeiro que a gente estudou. O caso ângulo, ângulo. Certo? Caso ângulo, ângulo. Ou seja, o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo DEF. Tranquilo? Essa é a nossa conclusão. Aí, consequentemente, vamos ter os lados proporcionais aí, ó. O AB vai estar para o DE, assim como o AC vai estar para o DF, assim como o BC vai estar para o EF. Essa é a razão de semelhança, né? Vamos ver o próximo aí. Para eu conseguir fazer o próximo exercício, eu tenho que observar o seguinte, eu tenho os lados ali, né? Os lados são diferentes, tá? Correspondentes. Então eu tenho que procurar ver se a razão de semelhança, ou seja, eu dividi um lado de um sobre o outro, correspondente, vai dar a mesma razão em todas as correspondências. Então vamos lá, o que eu tenho que observar aqui? Ó? AB, ele vai estar correspondendo com DE. Então eu tenho que, se eu encontrar tudo isso verdadeiro, sinal que é semelhante. O AC, ele está em correspondência com o DF. E o BC está em correspondência com o EF. Agora o que a gente vai fazer? Vai substituir os valores. O AB vale 3. O DE vale 6. O AC vale 4. O DF vale 8. E o BC vale 5. E o EF vale 10. Na verdade, foi até o exemplo que eu usei no slide anterior. Né? Se eu simplificar a fração 3/6, vai dar 1 meio. Se eu simplificar a fração 4/8, vai dar 1 meio também. Se eu simplificar a fração 5/10, vai dar 1 meio. E tudo batendo, né? Tá tudo batendo. Então tem a mesma razão de semelhança. Isso aqui é a razão de semelhança. Então, sim, os triângulos são semelhantes. Qual o caso? Lado, lado, lado. Por quê? Porque os lados estão sendo proporcionais. Aí a minha consequência, a mesma coisa, o triângulo ABC é semelhante, vou botar menor aqui, é semelhante ao triângulo, ABC é semelhante ao triângulo DEF.
F. Vamos lá. Vamos para a próxima. Podemos afirmar que cada par de triângulos são semelhantes? Por quê? Então tem que fazer o seguinte, tem que buscar uma razão de semelhança para ver isso, né? Então eu vou olhar. 20 está para 8, assim como 15 está para 6. Se isso formar uma proporção, se isso for uma proporção, se os números, ao simplificar a fração, as frações der um valor igual, é sinal que sim, são semelhantes. Vamos ver. Aqui o 20 simplificando, dá para ser por quê? Pelo 4, né? 4. E o 8 também pelo 4. 20 dividido por 4 vai dar 5. E o 8 dividido por 4 vai dar 2. Tá beleza. Agora vamos simplificar a próxima fração aí. Aqui dá por 3, né? 15 por 3 e 6 por 3. Vamos ver se dá igual. 15 por 3 dá 5 e 6 por 3 dá 2. Ih, deu igual. Se deu igual, quer dizer o quê? Que são semelhantes. Tá? Sim. O próximo, vamos fazer a mesma coisa. 9. Eu vou ter que observar o seguinte. O maior ângulo, o maior lado, perdão, vai estar diante do maior lado do outro. Tá? Então eu não poderia, por exemplo, colocar o 9 com 3. O maior lado do próximo triângulo é 5. Então tem que ser o 10 com 5, tá? 10 com 5. Vamos ver se é igual. 9 com 4 e o 7 com 3. Tranquilo? Aí aqui a gente vê que essa razão aqui dá 2. 9 com 4 não dá para fazer, não tem como simplificar mais. E o 7 com 3 também não tem como simplificar mais. Então a gente tá vendo que esses números são diferentes, né? Então, resposta, não bateu, né? Então não são semelhantes. Tá beleza? Valeu!